A certeza de salvação. Mensagem por John Newton, 11 de julho de 1795. Podemos facilmente conceber uma árvore sem frutos, mas a ideia de fruto está naturalmente ligada à de alguma árvore que o produz. Nesse sentido, a certeza é a essência da fé, isto é, brota da verdadeira fé e não pode crescer sobre nenhuma outra raiz. A fé também é a medida da segurança. Enquanto a fé é fraca, Nosso Senhor a compara em seu primeiro princípio a um grão de mostarda, a segurança não pode ser forte. Jesus Cristo, o Senhor, é um Salvador completo e todo suficiente. Seu convite aos cansados e sobrecarregados é geral, sem exceção, condição ou limitação. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não apenas permite, mas nos ordena a acreditar no Filho do seu amor. O apóstolo afirma que ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que vêm a Deus por ele. Quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, a direção para os israelitas feridos foi muito curta e simples, foi apenas: olhe e viva. Assim, o Evangelho se dirige ao pecador: apenas creia e você será salvo. Por que então todo pecador que é despertado para um senso de culpa, perigo e desamparo, e cujos desejos são atraídos para o Salvador, acredite com total confiança, mesmo em seu primeiro pedido de misericórdia? O remédio não é totalmente adequado para a doença. O sangue de Jesus não é capaz de purificar de todo pecado. A palavra do Deus da verdade não é digna de todo crédito. No entanto, com tal Salvador exibido diante dos olhos de sua mente, e com tais promessas soando em seus ouvidos, ele continua a hesitar e flutuar entre a esperança e o medo. Poderia ele confiar tão firmemente na palavra de Deus quanto na palavra de um homem, a quem ele pensa, quer dizer o que diz e é capaz de cumprir suas promessas? Ele imediatamente se encheria de alegria e paz ao acreditar. Mas a experiência e a observação podem nos convencer de que, por mais racional e fácil que essa garantia possa parecer em teoria, é normalmente inatingível na prática, sem passar por uma série de exercícios e conflitos anteriores. É verdade que os jovens convertidos são frequentemente favorecidos com impressões confortáveis que os levam a esperar que suas dúvidas e dificuldades já tenham terminado, quando talvez eles estejam apenas iniciando sua guerra. Eles são trazidos, por assim dizer, para um novo mundo. Um forte e vivo senso das coisas divinas absorve sua atenção. O mundo e seus fascínios afundam em nada em sua estima. As más propensões que os desencorajam são denominadas por um tempo, e eles esperam que estejam bastante subjugados e não os incomodem mais. Seu amor, gratidão, louvor e admiração estão em exercício vigoroso. Um cristão idoso e experiente pode recordar, com agradável pesar, muitas doces sensações desse tipo nos estágios iniciais de sua profissão, das quais ele não consegue se lembrar. Mas agora ele sabe que a forte confiança que sentiu nessas horas douradas não era a certeza da fé, era temporária e transitória, foi fundada sobre o que chamamos de um bom quadro. Embora seu consolo fosse forte, sua fé era fraca, pois, quando a boa estrutura diminuiu, seus medos voltaram, sua esperança diminuiu e ele estava perdendo o juízo. Então talvez ele tenha se perguntado sobre sua própria presunção por ousar esperar que uma criatura como ele pudesse ter algum direito aos privilégios de um crente. E se, no calor de seu coração, ele havia falado a outros sobre o que Deus havia feito por sua alma, ele depois se acusou de ser um hipócrita e uma falsa testemunha tanto para Deus quanto para o homem. Assim, quando os israelitas viram os egípcios que os perseguiram e aterrorizaram, lançados mortos na costa do Mar Vermelho, eles louvaram ao Senhor e creram. Eles estavam pouco cientes do deserto pelo qual tiveram que passar e das provações que enfrentariam antes que pudessem entrar na terra prometida. Mas a fé forte e o efeito dela, uma persuasão permanente de nossa aceitação no amado e de nossa perseverança final na graça, não estão necessariamente relacionados com um conforto sensível. Uma fé forte pode confiar em Deus no escuro e dizer como Jó: embora ele me mate, ainda assim nele confiarei.
No entanto, não deve ser mantida sem um uso diligente dos meios de graça instituídos e uma atenção consciente aos preceitos do Evangelho, pois meras noções de verdade, destituídas de poder, não manterão o coração em paz. Mas esse poder depende da influência do Espírito Santo, e se ele se entristece pela prática voluntária do pecado ou pela negligência dos preceitos, ele esconde o rosto, suspende sua influência e então a confiança deve declinar proporcionalmente até que ele tenha o prazer de voltar e revivê-la. Da mesma forma, existem distúrbios corporais que, ao deprimir os espíritos físicos, escurecem e descolorem o meio de nossas percepções. Se for permitido ao inimigo tirar proveito dessas estações, ele pode derramar uma enxurrada de tentações suficientes para encher o crente mais seguro de terror e consternação. Mas, normalmente, aqueles que se esforçam para andar de perto e conscienciosamente com Deus alcançam, no devido tempo, uma certeza de esperança até o fim, que não é facilmente abalada nem frequentemente, embora não seja absolutamente perfeita, nem possa ser, enquanto assim for, muito pecado e imperfeição permanecem em nós. Se for perguntado por que não podemos atingir esse estado de compostura a princípio, uma vez que o objeto da fé e as promessas de Deus são sempre os mesmos, várias razões podem ser atribuídas. A incredulidade é a causa primeira de toda nossa inquietude, desde o momento em que o nosso coração é levado a buscar a salvação por Jesus. Essa incapacidade de aceitar Deus em sua palavra não deve ser meramente lamentada como uma enfermidade, mas vigiada, orada e combatida como um grande pecado. De fato, é um grande pecado, a própria raiz de nossa apostasia, da qual todos os outros pecados procedem. A incredulidade muitas vezes nos engana sob o disfarce da humildade, como se fosse presunção, em pecadores como nós, para acreditar nas declarações do Deus da verdade. Muitas pessoas sérias, que estão sobrecarregadas com o senso de outros pecados, deixam esse mal radical, a incredulidade, fora de sua lista de pecados. Eles preferem ceder e pensam que não devem acreditar até que possam encontrar uma garantia de marcas e evidências dentro de si mesmos. Mas isso é uma afronta à sabedoria e bondade de Deus, que nos aponta o Filho de seu amor como nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, sem qualquer consideração pelo que fomos ou pelo que somos, exceto aquele espírito quebrantado e contrito que somente Ele mesmo pode criar em nós. E esse espírito quebrantado, embora a incredulidade o perverta para nosso desânimo, é o próprio temperamento em que o Senhor se deleita, e uma evidência mais segura da verdadeira graça do que aquelas que somos capazes de inventar para nós mesmos. Está escrito: aquele que não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, o faz mentiroso. Por que não nos assustamos com o horror, com o funcionamento da incredulidade, como deveríamos fazer com a sugestão de cometer assassinato ou com a enormidade externa mais grosseira? Novamente, nosso orgulho natural é um grande obstáculo à verdadeira fé. Se nos reconhecermos como pecadores e formos sensíveis à nossa necessidade de misericórdia, não seremos facilmente levados a ver que somos totalmente depravados, extremamente vis, totalmente destituídos de todo bem, como a palavra de Deus nos descreve. Uma dependência secreta de nossas orações, lágrimas, resoluções, arrependimento e esforços nos impede de olhar única e simplesmente para o Salvador, de modo a fundamentar toda a nossa esperança de aceitação em sua obediência até a morte e em toda a sua mediação. Um verdadeiro crente, sem dúvida, se arrependerá e orará, e abandonará seus maus caminhos anteriores. Mas ele não é aceito por conta do que faz ou sente, mas porque Jesus viveu e morreu, ressuscitou e reina em nome dos pecadores, e porque ele é capacitado pela graça a confiar nele para a salvação. Além disso, o orgulho nos leva a esse espírito de raciocínio vão que é contrário à simplicidade de viver pela fé. Até que isso seja renunciado, até que nos tornemos até certo ponto como criancinhas e recebamos as doutrinas das Escrituras implicitamente, porque elas são de Deus, não requerendo nenhuma prova adicional de qualquer ponto do que um assim diz o Senhor,
não podemos ser estabelecidos em nossa esperança. Naamã desejava muito ser curado de sua lepra, mas, se o Senhor não tivesse misericordiosamente anulado seus preconceitos, ele teria devolvido um leproso assim como ele veio. Antes de ir a Eliseu, ele havia considerado em sua mente como o profeta deveria tratá-lo, e não tendo a atenção imediata que esperava, ele estava a ponto de ir embora, pois sua razão lhe dizia que, se a lavagem pudesse efetuar sua cura, as águas da Síria eram tão boas quanto as do Jordão. Parece, para usar as palavras de um escritor engenhoso, que o Evangelho é bom demais para ser acreditado e muito claro para ser entendido até que nosso orgulho seja humilhado. É difícil determinar, a olho nu, o momento preciso do raiar do dia, mas a luz avança desde o amanhecer e o sol nasce na hora marcada. Tal é o progresso da luz divina na mente. Os primeiros raios da aurora raramente são percebidos, mas gradualmente objetos, até então impensados, são revelados. O mal do pecado, o perigo da alma, a realidade e importância das coisas eternas são apreendidos e uma esperança de misericórdia por meio de um Salvador é descoberta, o que impede o pecador de afundar em desespero absoluto. Mas por um tempo, tudo é indistinto e confuso. Nesse estado de espírito, muitas coisas são buscadas ansiosamente como pré-requisitos para acreditar, mas são procuradas em vão, pois é somente acreditando que podem ser obtidas. Mas a luz aumenta, o sol nasce, a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo brilha sobre a alma. Como o sol só pode ser visto por sua própria luz e difunde aquela luz pela qual outros objetos são claramente percebidos, então Cristo crucificado é o sol no sistema da verdade revelada, e o conhecimento correto da doutrina de sua cruz satisfaz a mente inquisitiva, prova ser a única coisa necessária e a única coisa necessária para silenciar as objeções de incredulidade e orgulho e fornecer um terreno seguro para uma esperança sólida e permanente. Mais uma vez, não podemos confiar em segurança até que tenhamos esse conhecimento do mal e do engano de nossos corações, que pode ser adquirido apenas por experiências repetidas e dolorosas. O jovem convertido, em suas horas mais brilhantes, quando seu coração está cheio de alegrias e ele pensa que sua montanha é forte demais para ser removida, pode ser comparado a um navio com muitas velas abertas e pouco lastro. Ele continua bem enquanto o tempo está bom, mas não está preparado para uma tempestade. Quando Pedro disse, "Você tem palavras de vida eterna, nós acreditamos e temos certeza de que você é o Cristo", e quando ele protestou, "Embora todos os homens devam abandoná-lo, ainda assim não o farei", ele sem dúvida falou honestamente, mas o evento mostrou que ele não se conhecia. Sua resolução foi logo e fortemente abalada no salão do sumo sacerdote, de modo que ele negou seu Senhor com juramentos e imprecações. Ele foi deixado para cair, para que pudesse aprender que não resistiu por sua própria força. A parábola do pródigo pode ser acomodada para uma ilustração deste ponto. A Escritura diz, "Então você saberá se você prosseguir em conhecer o Senhor." Mas muitas vezes queremos saber a princípio e imediatamente. E suponha, se eu tivesse certeza de que estou certo e aceito no amado, poderia continuar com mais espírito e sucesso. Muitos se alegram muito quando parecem obter esse desejo, mas sua alegria dura pouco. Eles logo se assemelham ao filho pródigo. Eles se tornam vaidosos, imprudentes e descuidados. Eles abandonam a casa de seu pai, sua atenção aos meios de graça é afrouxada, aventuram-se em desvios menores da regra prescrita que, com o tempo, os levam a maiores. Assim, seu estoque de graça e conforto se esgota rapidamente. Eles começam a passar necessidade e, depois de terem sido banqueteados com o pão da vida, são reduzidos a se alimentar das cascas que o mundo pode dar. Felizes se, por fim, forem trazidos à mente certa. Mas, ó, com que vergonha pungente e humilhação eles voltam para o Pai. Ele, de fato, está sempre pronto para receber e perdoar os desviados, mas certamente eles não podem se perdoar facilmente por sua ingratidão e loucura. Quando ele curou seus ossos quebrados e restaurou a paz em suas almas,
pode-se esperar que eles caminhem suave e humildemente até o fim de seus dias, e não abram mais a boca nem para se gabar, nem para censurar, nem para reclamar. Pois um homem que possui uma segurança bíblica e bem fundamentada em si mesmo, irá evidenciá-la aos outros por meio de frutos adequados. Ele será manso, sincero e gentil em sua conduta diante dos homens, porque ele é humilhado e rebaixado diante de Deus. Porque ele vive muito do perdão de Deus para si mesmo, ele estará pronto para perdoar os outros. A perspectiva dessa bendita esperança, seguramente reservada para ele no céu, o tornará paciente em todas as provações designadas na vida presente, o afastará de um apego ao mundo e o preservará de ser muito afetado pelos sorrisos ou pelas carrancas dos mortais. Ouvir as pessoas falarem muito de sua segurança e de que estão livres de todas as dúvidas e medos, enquanto habitualmente se entregam a temperamentos orgulhosos, raivosos, ressentidos e descontentes, ou enquanto se apegam ansiosamente ao mundo, como aqueles que buscam toda a sua porção nele, é doloroso e repugnante para um cristão sério. Tenhamos pena deles e oremos por eles, pois temos grandes motivos para temer que eles não entendem o que dizem nem o que afirmam.